Rapaziada, só um adendo, se vocês notarem que minha voz tá um pouquinho diferente desse vídeo, eu tô um pouquinho gripado, tá? Então, fazer o quê? Mas pelo menos tá dando pra gravar. Entendi. Agora entendo por que ele escolheu você. Hã? Ele? Vocês dois compartilham o mesmo pensamento e filosofia do futebol. Eu e ele fomos colegas de time 10 anos atrás. Ele foi a primeira pessoa que eu considerei o meu rival. Um incrível fanático deturpado do futebol. Um maluco que criou e arquitetou o projeto Blue Lock. De empate e ego. Eu simplesmente acredito que não há forma melhor de começar esse vídeo, é simplesmente bizarro pensar na ação do tempo. Faz exatamente um ano desde que aquela primeira análise do Izag saiu no canal e saímos de um singelo "será que eu posso alcançar Noel Noah?" para o próprio Noel Noah confirmando a teoria daquele vídeo. E é impressionante o quanto esse diálogo é subestimado, porque as pessoas prestam mais atenção na rivalidade entre o Noah e o ego em detrimento de uma confirmação absurda, que é o Izag já ter sido escolhido pelo de empate para ser o seu sucessor. Quando a gente para reparar na imagem do Yoshi no Blue Lock, é surpreendente o quanto ele consegue se impor. Ele não tem potencial como Nagi, as armas dele não são visíveis para serem admiradas como Barou, Rin, Kunigami ou Tigiri. A gente admira o Izag bem mais porque a obra é passada na visão dele. Mas se a gente parar para analisar por outro filtro, o estilo de jogo dele não é tão atrativo, e isso é ressaltado pelo Barou no jogo contra a Sub-20. E ainda assim ele consegue roubar os holofotes e chamar a atenção para si, ao ponto do número 1 do Blue Lock mirar ele como rival. Eu não sei ao certo quando esse vídeo vai sair, mas no momento que eu tô escrevendo esse roteiro, literalmente acabou de sair os spoilers do capítulo final da partida do Bastard e do PXG. E só nesse ponto, fazendo uma comparação com o anime, que deu pra ver o quanto ele evoluiu no meio do ambiente distorcido da Liga Neo-Egoísta. Essa competição alimentou o ego do Izag ao ponto dele sair de um jogador mediano com ápices momentâneos para uma monstruosidade em campo, que não pode ser prevista, parada, e quando você menos perceber, ele vai decidir o jogo. É claro que na maior parte do tempo temos que pôr o Yoichi como alguém que tá lá embaixo e que vai ter que se esforçar muito para competir em nível mundial. Até porque se o protagonista fosse um gênio como Itoshi Rin, a obra não teria graça. Então tudo que ele constrói ao redor de si é mérito próprio do protagonista. Não à toa que o Itoshi Sai reconhece seu potencial como aquele que mudará o futebol japonês. E toda essa fama e misticidade em torno do Yoichi como alguém que mudou o futuro do Blue Lock com seu gol, é claro que a confiança cresce. Apesar do ego deixar claro que no nível atual a vitória na Copa do Mundo Sub-20 era impossível, a imagem das jogadas de alto nível realizadas na partida ainda estão bem frescas na nossa mente. A disparidade entre os níveis de jogo ainda não estava totalmente clara. O ego gerado pelo gol no final da partida do Sub-20 subiu na sua mente ao ponto do Izag cogitar que conseguiria pegar uma posição melhor que o do próprio Noel Noah. Ou então achar que ele consegue se meter em um confronto de dois jogadores profissionais. Até que o Kaiser o repreende, o chamando de egoísta e iludido, e o Kunigami também faz o mesmo, para poder alertá-lo que antes de pensar em marcar, era ideal não se tornar um fardo para aquele time, ou ele ia ficar isolado e ia ser descartado pelo resto do time. O arco da Liga Neo-Egoísta começa justamente desarmando essa confiança logo no início. A escolha do Izag já era óbvia, afinal o seu ídolo estava na Liga Alemã. Mas também a pior pessoa que ele poderia conhecer também o esperava lá. E de todos os rivais que o Izag já teve, o Kaiser foi o mais benéfico para sua evolução, mas também foi o mais tóxico. Como eu já afirmei na análise do Kaiser, ele deu ao Yoichi um ambiente distorcido bastante para obrigar uma mutação na sua mente. Ele o atrapalha, o humilha, mostra de todas as maneiras como ele está no mínimo uma ou duas prateleiras acima dele. Por isso que quando um talento japonês se encontra em um palco mundial, ele sofre um choque de realidade, e ao se deparar com uma muralha intransponível de talento, ele se quebra. Se o Blue Lock não tinha chance em um nível mundial com todos os jogadores estando abaixo do ranking, Izag era o pior possível deles. E aquele que ele mais odiava estava no topo, era o pior cenário possível. O que é irônico, já que o Kaiser tinha seu estilo de jogo como o ideal, ao ponto do Izag nomeá-lo como um gênio. O que hoje em dia a gente sabe que é uma afirmação que usa bastante de hipérbole. Enquanto, por outro lado, o próprio Bastard Multi, no setor alemão, se vende como um time racional e se mostra, na verdade, como um verdadeiro campo de guerra, o mais irracional possível. Aquele que traz a loucura e instabilidade para esse time é justamente Izag Yoichi, ao começar a roubar passes para provar sua existência ao mundo. A mentalidade egoísta do Blue Lock em devorar ou ser devorado corrompe o time aos poucos. O mais forte vai pisar no mais fraco e acabou. Jogadores medianos seriam descartados pelo seu treinador, que apesar de ter os seus métodos bem questionáveis quanto à seleção de seus titulares, ainda é o melhor atacante de nível mundial, e no início da liga o Noel Noah desmonta o plano do Izag só o questionando sobre suas próprias armas. Algo que ele deveria ter um domínio completo, mostrando o quão inexperiente ele era até mesmo em relação ao seu
próprio futebol. Noah pensava em como ser o número 1 a cada momento do seu dia, sendo muito mais do que um sonho. Aquele era o seu estilo de vida, mostrando a diferença se comparado a alguém inexperiente e inocente como Izag, que sonha em ser o número 1. Mas ele não era tão obcecado quanto quem ele queria superar. A moral e pensamentos muito mais flexíveis eram falhas de alguém preso às suas origens. Como o Ego fala no início do projeto, não tem como um atacante japonês crescido e mimado em uma realidade onde ser um jogador é puramente um sonho irrisório, poder competir e se equiparar a pessoas que tratam o esporte como a sua razão de viver. E mesmo com o Ego ajudando a jogar a primeira partida, o Izag demora 1,5 partida para conseguir se impor no nível mundial. Por mais que ele tivesse jogado o primeiro jogo, o Yuchi estava apagado diante daqueles monstros e os fracos que querem chamar a atenção são os primeiros a cair. A diferença de mentalidade de um mestre para um jogador era evidente, porém mesmo se comparado aos seus colegas de time, ele também não era grande coisa. A forma de raciocinar de Kaiser perto da sua ainda era muito superior. O debate claro entre não fazer e não poder fazer nada mostrava a diferença entre os seus mundos. Para Kaiser, não fazer nada era uma opção mais viável e para Izag era apenas uma realidade que ele não podia se opor. Novamente, pessoas que sempre estiveram próximas a ele estão à sua frente. Bachira, Otoya e Jin já são titulares incontestáveis. Diferente dele, que jogou uma pequena parte da primeira partida por pena. Não era apenas uma categoria, ele realmente estava abaixo do nível naquele ambiente distorcido. Não à toa, seu valor de mercado inicial foi 17 milhões, bem abaixo do mercado, até mesmo para os padrões do Blue Lock. E dado sua performance nesse jogo, com certeza boa parte veio da sua fama. No segundo jogo, ele passa a primeira metade inteira sendo obstruído pelas muralhas de talento que ele não consegue transpor de nenhuma maneira, porém isso só se limita a qualidades físicas que nunca foi o forte dele, pois a sua qualidade analítica foi claramente elevada. Aos poucos começamos a ver ele entender não só uma jogada como toda a filosofia de um time de nível mundial, então logicamente o ideal não é competir de frente a frente, e sim arrastar os seus inimigos para o seu campo mais favorável. O jogo contra o Manshine marca o ponto em que vemos uma mudança radical no seu futebol. É quase um power scaling absurdo. Izag sem metavisão e Izag com a metavisão. Ficava clara a sua visão como arma sendo evoluída aos poucos, sendo peças fundamentais para o desbloqueio dessa habilidade. É o primeiro momento em que o vemos se estabelecer no campo daqueles monstros, ao ponto que vemos o número 1 o reconhecer, apesar dele não ter marcado um gol. Também é nesse jogo que vemos o título de herói ser contestado, o que já é algo puramente aplicado a ele por ter sido aquele quem salvou o projeto da Blue Lock, já que dentro do campo o Izag age como um ditador quando exerce controle total da partida. Ou você se ajusta a ele para sobreviver, ou você é devorado e jogado fora. E é exatamente o que ele faz com o Yukimiya nessa partida. Eu não vou ser hipócrita aqui e agir como se o Yukimiya não tivesse merecendo tudo que aconteceu com ele nesse jogo. Mas uma coisa não anula a outra. Usando as peças do egocentrismo de cada um a seu favor, o Izag pisou nos sonhos de outra pessoa e não se importou nem um pouco com isso durante a adrenalina da partida. Claro, não se deve também tratar o Izag como um demônio de pessoa durante todo esse tempo. Existe a persona de jogador e a pessoa do seu cotidiano. E dificilmente um interage com o outro. Sendo que os momentos fora do projeto da Blue Lock com certeza são os momentos mais icônicos de conflito entre elas. Onde se tem dois polos claros, a concepção que seus amigos têm dele, alguém que teve sorte, e a pessoa que ele consegue passar para o público, alguém que deve ser admirado. Não à toa ele começa a ganhar fãs após essa partida. Algo que ganha ainda mais destaque no anime com todos no estádio gritando seu nome. Por só conseguir brilhar de fato com a ajuda do seu mestre e por usar muito mais o cérebro além do que o seu corpo é capaz, o que supostamente acaba acarretando no seu desmaio posteriormente, só comprovava o quão incapaz ele era diante daquele cenário. Mesmo treinando e forçando seu corpo no limite, ele tinha exatamente 30% de chance de vencer naquele ambiente. Muito se fala desse relacionamento Izag com Noah, tratando Noah como um manipulador que merece ser desprezado, mas essa relação por si só realmente nunca existiu, sendo bem mais uma ilusão criada pelos fãs e pelo próprio Izag do que uma verdade concreta. E Noah nunca tentou esconder isso. Desde o princípio ele tem interesse no Izag como jogador, claro que sim, mas nunca como um sucessor ou um escolhido. Ele deixa bem claro naquele diálogo que aquele que escolheu o Izag foi ego de empate. Nunca foi Noah. Até porque seria estranho Izag ser escolhido pelos dois rivais, sendo que futuramente ele teria que optar apenas por um deles. A habilidade da metavisão torna ele não só o melhor usuário, como torna perceptível o outro patamar que o Izag se encontra. E com o treinamento do time, ele não só tinha uma visão sobre-humana pro jogo, como um corpo que é capaz de realizar suas ambições. O time do Basta de Multi, no geral, não o ajudaria, e por isso ele teria que fazer o improvável para conseguir resultados. E essa propensão a se adaptar que traz ao protagonista 100% de chance de gol.
Gol. Na maior parte do tempo, o vemos trabalhando duro para escalar até o topo, mas recentemente no spin-off do Nag tivemos uma cena que mostra bem como o Izagi é visto pelos demais, como se fosse um gênio do mesmo nível deles ou até superior, por mais que o próprio Yoichi se enxergue apenas como um aprendiz talentoso. E já que chegamos nesse ponto, esta é outra ilusão quebrada na Liga Neo-Egoísta, e talvez fosse a mais forte que residia na mente do Izagi, desde que ele eliminou Naruhaya na segunda etapa do projeto. Este título de gênio da adaptabilidade o perseguia, fazendo com que até mesmo ele acreditasse nisso, sendo que na verdade o Izagi nunca foi um gênio. Sabemos bem como um gênio como o Rin se limita e destrói seu potencial ao tentar usar armas que aprendizes talentosos como Itoshi-sai usam. Mas ao contrário, o resultado também acaba sendo destrutivo. O ego sustentado por uma ilusão criada pela sua mente só vai terminar em um desastre quando confrontado por uma realidade cruel. É irônico o fato de que vimos toda a progressão do Izagi sendo reconhecido por todos os mestres dos outros times, para vê-lo cair justamente para Julian Locke, o mais novo dos mestres de time. Alguém que estava em uma categoria sub-20 como ele, fazendo todo o seu delírio ir por água abaixo. Seu ego é destruído ao ponto de termos capítulos e capítulos para ter o seu renascimento. Em Blue Lock, ter autoconhecimento é a chave para ter um bom desempenho, não importando o quão infeliz seja a sua realidade. Se trabalhada com ela, o seu progresso será garantido. Não importando se deveria vender sua alma, perder suas emoções, se aliar ao seu pior inimigo, a origem do seu ego é vencer a qualquer custo. Exatamente nessas questões que vemos o rei demônio do Blue Lock surgir como um novo herói egoísta, alguém que acreditava da mesma forma e corria para se adaptar o mais rápido possível. O único que tem o carisma para despertar outros egos e explorá-los para os seus próprios objetivos. Ao final, um Izagi Yoichi totalmente novo e perfeito estava nascendo, controlando tanto a esperança quanto o desespero no campo. Muito se fala sobre as motivações do Izagi como se fossem mais fracas do que a dos outros, porque convenhamos que é estranho. A motivação do Rin é que a pessoa que ele mais amava e admirava começou a odiar a ele por causa da realidade cruel do esporte. A do Hiyori porque os seus pais queriam um jogador perfeito digno de ser o número 1, e por isso ele sentia que a sua vida inteira era manipulada. O Kaiser era humilhado e agredido quando criança e conquistou sua liberdade pelo futebol. Então quando comparamos as motivações, realmente parece estranho o Izagi traumatizar os outros do jeito que faz, porque ele perdeu um campeonato por conta que ele não chutou ao gol. Mas eu não acho que isso degrine seu personagem de forma alguma. Como eu disse na primeira parte, Izagi Yoichi sempre teve um gênio egoísta que precisava ser despertado. Coisa que Ego de Empate não só faz como alimento, colocando em ambientes cada vez mais extremos. Mas eu acho que por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se quiser continuar acompanhando nosso trabalho aqui no YouTube, se inscreva e vira no lixo também, pois temos vídeo novo todo sábado ao meio-dia, hein? E se quiser ajudar esse canal financeiramente, viram depositando aí pelo Seja Membro por apenas R$ 4,99. Você ajuda esse canal a se manter mais ativo e ainda tem acesso a todos os benefícios exclusivos. Eu fico por aqui, a todos que chegaram até aqui, fiquem com Deus e até o próximo sábado, hein?